Diante de centenas de pessoas, ela foi obrigada a se casar com um homem que mal a olhou e que fez questão de desprezá-la publicamente como se fosse invisível. Em um palácio repleto de luxo, cada detalhe deixava claro que aquele casamento não era amor, mas um acordo frio e calculado. Humilhada diante de todos, ela acreditou que aquela seria apenas mais uma fase de uma vida marcada por silêncio e submissão. Mas, quando a porta finalmente se fechou e ficaram a sós, uma verdade perigosa veio à tona, e tudo o que parecia desprezo escondia algo muito maior. Antes de descobrir o que realmente aconteceu por trás daquela porta, não se esqueça de acompanhar para mais histórias intensas e cheias de reviravoltas. O vestido pesava mais do que ela esperava. Não pelo tecido, um marfim acetinado que as costureiras haviam ajustado 3 vezes nos últimos dias, mas por tudo que ele representava. Mariana Souza Cavalcante estava diante do espelho do quarto que lhe haviam designado no Palácio Alvorada dos Lagos, uma mansão particular a poucos quilômetros do Lago Paranoá, em Brasília, e não reconhecia a mulher que a encarava do outro lado do vidro. 32 anos, quase metade deles gastos servindo. Ela havia crescido em Taguatinga, filha de um contador aposentado e de uma professora da rede pública. A família não era pobre, mas tampouco havia sobras. Quando o pai adoeceu, Mariana tinha 23 anos e um emprego de analista em uma empresa de logística. Aos poucos, sem que ninguém precisasse pedir, ela foi assumindo tudo: as consultas, os remédios, a conta de luz, os mantimentos. A irmã mais nova completou a faculdade com o dinheiro de Mariana. A mãe reformou a cozinha com o bônus de Mariana. E Mariana, por sua vez, foi adiando tudo o que era dela: os planos, os sonhos, a vida. Quando o pai faleceu, ela ficou com a sensação de que havia entregado os melhores anos para uma causa justa, mas que o mundo não havia tomado nota disso. Foi nesse estado de exaustão silenciosa que a proposta chegou. Não foi ela quem recebeu o contato primeiro. Foi sua mãe, por intermédio de uma conhecida, que trabalhava no gabinete do Senado. A família Drummond. Assunção estava procurando uma noiva para o filho mais velho, Rafael. A notícia soou absurda, quase cômica. Famílias que buscavam noivas por meio de intermediários existiam em novelas das 6, não na Brasília de hoje. Mas a proposta era real, e os valores envolvidos, uma quantia que cobriria todas as dívidas da família e ainda sobraria, tornavam qualquer objeção mais difícil de sustentar. A mãe de Mariana chorou ao apresentar a situação. Disse que não estava obrigando ninguém. Disse que entendia se a resposta fosse não. Mas Mariana viu nos olhos da mulher o peso de anos acumulados, a culpa de ter aceitado demais sem oferecer o suficiente, e não teve coragem de recusar. Ela disse sim. Conheceu Rafael Drummond. Assunção exatamente uma vez antes do casamento, em um almoço formal em um restaurante do Lago Sul. Ele chegou 20 minutos atrasado, cumprimentou-a com um aperto de mão breve e passou a maior parte do encontro ao telefone. Era alto, de ombros largos, cabelos escuros bem cortados e uma expressão que alternava entre a indiferença e o cálculo. Não era desagradável na aparência. Era simplesmente ausente. Quando foi embora, disse apenas que os advogados enviariam os documentos em breve. E assim, Mariana chegou ao dia do casamento sem saber absolutamente nada sobre o homem com quem estava prestes a se casar. O Palácio Alvorada dos Lagos pertencia à família Drummond. Assunção havia quase 40 anos. Era uma construção que misturava o vocabulário da arquitetura modernista brasileira com a ostentação discreta que marcava as famílias de poder em Brasília. Amplos salões com pé direito alto, jardins impecáveis voltados para o lago, corredores forrados de madeira nobre e obras de arte que Mariana não sabia nomear, mas que claramente custavam o que ela ganharia em décadas de trabalho. A cerimônia estava marcada para as 18 horas. 320 convidados, conforme lhe informara a assessora responsável pela organização, uma mulher chamada Conceição, que a tratava com eficiência e sem nenhuma afetividade. O jantar seria servido no salão principal.
Havia fotógrafos contratados, um quarteto de cordas, flores importadas de Olambra, dispostas em arranjos que chegavam à altura dos ombros. Nada daquilo era para Mariana. Ela compreendia isso com uma clareza que não a magoava tanto quanto deveria. Aquela festa era uma demonstração de poder. Era para os convidados, para os aliados, para os rivais que observariam cada detalhe em busca de fraquezas. Ela era um elemento da cena, não a protagonista. Quando desceu as escadas e caminhou pelo corredor de mármore em direção ao jardim, onde o altar improvisado havia sido montado, sentiu todos os olhares. Não eram olhares de admiração. Eram olhares avaliativos, alguns curiosos, muitos carregados de um julgamento que ela não precisava ouvir para compreender. Quem é essa mulher? De onde veio? O que ela tem que justifique estar aqui? Rafael a esperava diante do celebrante, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Quando ela chegou ao seu lado, ele não virou o rosto, não sorriu. Olhou para frente, como se ela não tivesse chegado ainda. A cerimônia durou 40 minutos. Em nenhum momento ele a olhou diretamente nos olhos. No banquete, os assentos foram dispostos de forma que Mariana ficasse à direita de Rafael, mas separada dele por uma distância que, em qualquer outra ocasião, seria considerada estranha para um casal recém-casado. Ela ficou entre a esposa de um senador, que a cumprimentou com um sorriso rápido e depois virou completamente o corpo para o lado oposto, e um assessor de imprensa que passou a noite no telefone, em voz baixa. Rafael se levantou para fazer um brinde. Falou sobre a família, sobre o legado, sobre o futuro. Em nenhuma das frases pronunciadas naqueles 3 minutos, ele mencionou o nome dela. Mariana levantou sua taça quando os outros levantaram. Bebeu quando os outros beberam. Sorriu quando achava que deveria sorrir. Por dentro havia um silêncio tão completo que chegava a doer. Mais tarde, quando os convidados começaram a se dispersar e a música do quarteto foi substituída pelo burburinho das despedidas, uma das mulheres que passara a noite no grupo mais próximo de Rafael, elegante, perfumada, com brincos que deviam custar mais do que o salário mensal de Mariana, inclinou-se levemente em sua direção e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, "Que linda festa! Você mal foi notada, minha querida." Mariana não respondeu. Manteve o sorriso no lugar e virou o rosto na direção oposta. Mas as palavras ficaram. Quando o último convidado saiu e os funcionários começaram a recolher as taças e os arranjos, Conceição aproximou-se e indicou com um gesto que Mariana deveria segui-la até o andar superior. O quarto do casal ficava no extremo do corredor, atrás de uma porta de madeira escura com maçaneta de bronze. Mariana parou diante dela por um instante. Do outro lado dessa porta, começava uma vida que ela não havia escolhido, em companhia de um homem que a havia ignorado durante horas diante de centenas de pessoas. Ela respirou fundo, virou a maçaneta e entrou. O quarto era amplo, iluminado por uma única luminária de cabeceira que projetava uma luz âmbar sobre as paredes revestidas de tecido bege. Havia 2 lados distintos na cama. Era impossível não notar. E em cima de cada mesa de cabeceira havia um copo de água e nada mais. Nenhuma flor, nenhuma nota, nenhum gesto que reconhecesse que aquela noite era diferente de qualquer outra. Rafael estava de pé junto à janela, o paletó já tirado, as mãos apoiadas no parapeito, olhando para o jardim escuro lá embaixo. Ele não virou quando ela entrou. Ficou assim por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Mariana deixou a bolsa sobre a poltrona no canto do quarto e ficou parada, sem saber se devia falar primeiro ou esperar. Havia ali uma tensão que não era de desentendimento, mas de algo mais opaco, como se os dois soubessem que alguma coisa estava prestes a mudar, mas nenhum dos dois quisesse ser o primeiro a nomear. Ela observou o perfil de ele contra o reflexo fraco da lua no lago. E pela primeira vez, desde que o conhecera, percebeu que havia algo na rigidez daquele corpo que não era arrogância. Era vigilância. Era o cansaço de alguém que passa muito tempo se protegendo de coisas que os outros não conseguem ver. Esta percepção não a aquietou, mas fez com que ela esperasse um pouco mais antes de dizer qualquer coisa. Foi ele quem falou primeiro.
sem virar o rosto, com a voz baixa e controlada, como se escolhesse cada palavra antes de soltá-la. Sei que hoje foi difícil, e sei que você merecia mais explicações antes de chegar até aqui. Mariana não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio ocupar o espaço entre eles por um momento, e então disse com uma calma que surpreendeu até a ela mesma: "Então me dê essas explicações agora." Rafael se virou, e pela primeira vez, desde que se conheciam, ele a olhou de verdade. Rafael se virou devagar, como quem abandona uma guarda que havia mantido o dia inteiro. A luz âmbar da luminária recortava as sombras do seu rosto, e Mariana viu pela primeira vez algo que não havia notado durante a cerimônia nem durante o banquete. Ele parecia esgotado. Não o cansaço de uma longa celebração, mas algo mais fundo, sedimentado ao longo de semanas ou meses. Era o esgotamento de quem carrega um peso que não pode colocar no chão. Ele caminhou até a poltrona oposta a que ela havia largado a bolsa, sentou-se e ficou com os cotovelos sobre os joelhos por um instante, olhando para o tapete persa que cobria o centro do quarto. Mariana não se moveu, ficou de pé, o vestido ainda no corpo, esperando. Quando ele começou a falar, a voz era diferente da que ela havia ouvido durante o almoço no Lago Sul e durante o brinde de casamento. Era mais quieta, mais direta, como se o ambiente formal tivesse sido finalmente descartado junto com o paletó. Ele disse que havia um motivo para o casamento que ia além do que haviam comunicado à sua família. A narrativa oficial, um acordo entre famílias tradicionais, uma conveniência mútua, era verdadeira apenas em parte. O que ninguém sabia, exceto ele e agora ela, era que Rafael havia descoberto semanas antes que um grupo de pessoas próximas a ele, conselheiros da família, aliados de décadas, havia se organizado para minar sua posição à frente dos negócios Drummond Assunção. Não de forma violenta, mas com uma precisão que era quase mais cruel, plantando dúvidas, redirecionando contratos, isolando-o discretamente de decisões que eram legalmente suas. A estratégia desse grupo dependia de uma coisa: que Rafael não tivesse ao seu lado alguém de confiança absoluta. Alguém que não pertencesse àquele círculo, que não tivesse nada a ganhar com sua queda e nada a perder com sua ascensão. Alguém que pudesse circular sem ser monitorado. Qualquer noiva com conexões políticas ou sociais já estabelecidas se tornaria automaticamente um alvo. Seria pressionada, seduzida, cooptada. Ele havia avaliado isso com fria precisão e chegado a uma conclusão que soava brutal, mas que ele apresentou sem se desculpar. A mulher ao seu lado precisava ser alguém que os outros não levassem a sério. Mariana ouviu tudo isso sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Você me escolheu porque eu era descartável." Não era uma acusação, era uma constatação, e os dois sabiam a diferença. Rafael não desviou o olhar. "Eu a escolhi porque você era invisível para eles. Isso é diferente. Para você também?" A pergunta ficou suspensa no ar. Ele demorou um momento antes de responder. "Não, para mim não." Mariana foi até a janela, ocupando o lugar onde ele havia estado antes. Lá fora, o jardim estava mergulhado na escuridão, e a superfície do lago refletia o brilho fraco das estrelas. Ela pensou em como havia chegado até ali. Anos de escolhas que não eram escolhas, de vidas que ela havia sustentado enquanto a sua própria ficava parada num ponto morto, e agora estava em um palácio em Brasília. Casada com um homem que a havia humilhado publicamente por estratégia, ouvindo a explicação de por que aquilo tinha sido necessário. Ela deveria estar com raiva. E estava. Mas havia outra coisa também, algo que ela não esperava encontrar naquele quarto. A estranha e desconcertante sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia olhado para ela e visto algo real. Mesmo que por interesse, mesmo que por conveniência. Ele havia notado que ela sabia observar sem ser notada. Havia percebido a resistência que ela mesma às vezes esquecia que tinha. E isso, por menor que fosse, era diferente de tudo que havia experimentado nos últimos anos. Ela se virou da janela e o encarou.
E o que exatamente você espera de mim? Rafael se levantou, caminhou até a escrivaninha no canto do quarto, abriu uma gaveta e tirou de lá uma pasta fina que colocou sobre a superfície sem abrir. Existe um círculo de mulheres aqui no palácio, esposas de conselheiros, de parlamentares, de pessoas que frequentam essa casa há décadas. Elas sabem de tudo, não porque alguém as informe diretamente, mas porque a informação circula naturalmente entre elas, nos almoços, nas recepções, nas conversas laterais que os homens ignoram porque subestimam o que acontece nesses espaços. Ele parou. Depois continuou. Eu preciso de alguém que entre nesse círculo, que ouça, que compreenda o que está sendo dito nas entrelinhas e que me traga o que for relevante. Mariana olhou para a pasta sem tocá-la. E em troca? Em troca, você terá acesso a recursos que nunca teve, e quando tudo isso terminar, e vai terminar, você sairá daqui com a vida que quiser construir, sem dívidas, sem obrigações, livre. Ela ficou quieta por um longo momento. O ventilador de teto girava devagar acima deles, e do jardim chegava o som distante de grilos na margem do lago. Tenho uma condição, ela disse por fim. Ele esperou. Honestidade. Sempre. Se eu vou arriscar minha posição nesse jogo, quero saber as regras de verdade. Sem omissões, sem meias palavras, sem manipulações que me mantenham no escuro enquanto você conduz tudo por baixo dos panos. Rafael ficou olhando para ela com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era algo mais parecido com reconhecimento, como se aquela condição fosse, de alguma forma, a resposta certa para uma pergunta que ele ainda não havia feito em voz alta. Ele estendeu a mão. Mariana olhou para ela por um segundo. Depois a apertou. O aperto foi firme, direto, sem cerimônia. Não havia nada de romântico naquele gesto. Era um acordo entre duas pessoas que haviam decidido, por razões muito diferentes, que valia a pena apostar uma na outra. Quando ela soltou a mão dele e foi para o banheiro se preparar para dormir, ainda ouvia os passos dele do outro lado da porta. Pensou em tudo que havia mudado nas últimas horas e em tudo que ainda estava por vir, e percebeu, com uma clareza que a surpreendeu, que pela primeira vez em anos não estava simplesmente reagindo ao que a vida lhe impunha. Que ela havia feito uma escolha com riscos reais e consequências imprevisíveis, mas uma escolha sua. E isso, por menor que parecesse, era um começo. Ela demorou a adormecer. Ficou deitada no lado direito da cama, de olhos abertos, escutando a respiração calma dele no lado oposto, tão distante quanto qualquer dois estranhos poderiam estar dividindo um mesmo espaço. O teto do quarto tinha uma textura levemente irregular, e ela ficou observando as sombras que a luminária projetava sobre aquela superfície, tentando organizar tudo o que havia ouvido naquela noite. Havia peças que ainda não se encaixavam. Quem eram exatamente as pessoas que trabalhavam contra Rafael? O que elas queriam, afinal? Que tipo de informação circulava entre as mulheres do palácio que poderia ser decisiva para ele? Ela havia aceitado o acordo sem ainda entender completamente a dimensão do que estava enfrentando, e essa consciência a incomodava. Mas havia algo que ela sabia com certeza. A versão pública dela, a esposa irrelevante, ignorada, descartável, era uma armadura. E usar uma armadura era algo que Mariana Souza Cavalcante conhecia muito bem. Havia anos que ela vivia assim, absorvendo o que os outros não queriam carregar, sem que ninguém percebesse o quanto aquilo pesava. A diferença desta vez era que o peso servia a um propósito que ela havia escolhido. Quando finalmente fechou os olhos, o último pensamento que atravessou sua mente antes do sono não foi de medo nem de arrependimento. Foi a imagem da mulher do brinco caro, inclinando-se em sua direção durante o banquete e dizendo que ela mal havia sido notada. E Mariana pensou, perfeito. Nos dias seguintes, o ritmo do Palácio Alvorada dos Lagos foi revelando suas rotinas como um organismo vivo que só faz sentido quando observado de dentro. Mariana acordava cedo, antes de todos, e caminhava pelos corredores do andar inferior, enquanto a casa ainda estava quieta, e os funcionários começavam a preparar o café da manhã.
Ela aprendia os sons, o barulho da porta de serviço que rangia levemente ao abrir, os passos de Conceição no piso de pedra do escritório, a voz distante de Rafael ao telefone no andar de cima, que começava invariavelmente antes das 7 horas da manhã. Ela observava. Era o que sabia fazer melhor. Rafael havia começado o que chamava, sem nenhuma solenidade, de aulas. Não eram aulas no sentido formal. Não havia cadernos nem cronogramas. Era uma conversa diária, geralmente após o jantar, no escritório do fundo que ele mantinha fechado para os funcionários. Eles se sentavam em lados opostos da mesa de trabalho e ele falava sobre as pessoas que frequentavam aquela casa, sobre os padrões de comportamento que ela deveria aprender a identificar, sobre como o poder em Brasília raramente se mostrava de forma direta. Ele vivia nos gestos, nas ausências, nas palavras que não eram ditas. Na primeira conversa, ele colocou sobre a mesa uma folha com nomes. 17 pessoas. Conselheiros, parlamentares, empresários e suas respectivas esposas ou companheiras. Cada nome vinha acompanhado de 2 ou 3 informações: cargo, relação com a família Drummond Assunção e uma observação curta sobre o comportamento habitual. Ao lado do nome de Teresa Valmont, esposa do conselheiro-chefe Armando Valmont, Rafael havia escrito apenas: ela sabe de tudo. Mariana olhou para aquelas palavras por um longo momento. Ela sabe de tudo e mesmo assim está do lado deles? Rafael respondeu sem hesitar. Ela está do lado de quem for mais conveniente. Teresa Valmont não tem lealdades, tem posições. E a posição dela pode mudar se ela acreditar que a balança virou. Esta foi a primeira lição real. Não havia naquele jogo aliados permanentes. Havia interesses temporários que se alinhavam ou se afastavam conforme o cenário mudava. Entender isso não era cínico, era necessário. A segunda lição veio de uma situação concreta. No 4º dia após o casamento, Conceição informou que haveria um almoço informal no palácio na tarde seguinte. Um grupo de 8 mulheres, esposas de conselheiros e parlamentares que frequentavam a propriedade regularmente. Era uma reunião de rotina, sem pauta oficial, do tipo que acontecia há anos naquele espaço. E pela primeira vez desde que havia chegado, Mariana seria apresentada formalmente a esse grupo. Rafael a preparou na noite anterior, não com instruções sobre o que dizer, mas sobre o que não fazer. Não demonstrar conhecimento excessivo, não fazer perguntas diretas, não tomar partido em nenhuma discussão que surgisse e, sobretudo, não revelar qualquer tensão entre ela e ele. A encenação pública de indiferença precisava ser mantida mesmo em ambientes menores. Se alguém perguntar como você se sente em relação ao casamento, ele disse, responda que está se adaptando. Não negue a frieza. Deixe que elas tirem as próprias conclusões. Mariana pensou que isso era cruel, mas não disse nada. Estava aprendendo a distinguir o que era cruel de forma gratuita do que era cruel por necessidade. Aquilo, por ora, parecia ser o segundo tipo. O almoço aconteceu em uma varanda coberta que dava para o jardim. A mesa estava posta com louça fina e o serviço era silencioso e eficiente. As 8 mulheres chegaram em grupos de 2 ou 3, cumprimentando-se com a intimidade de quem se encontra há anos naquele mesmo espaço. Mariana chegou por último, intencionalmente. Conceição a havia orientado sobre o horário e ela havia entendido o motivo sem precisar perguntar. Entrar depois de todos significa entrar quando os grupos já estão formados, quando as conversas já iniciaram, quando a chegada de alguém novo provoca uma pausa natural que serve de observação. Ela cumprimentou cada uma com um sorriso educado e se posicionou no lugar indicado, no extremo da mesa, ligeiramente afastado do centro, onde as conversas tendiam a se concentrar. O lugar perfeito para ouvir sem ser observada. Teresa Valmont estava sentada ao centro, como era de se esperar. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos escuros com fios brancos impecavelmente integrados, joias discretas, mas que Mariana reconhecia como caras. Ela comandava o ritmo da conversa, sem parecer estar fazendo isso. Uma pergunta aqui, um comentário ali,
um silêncio calculado que convidava os outros a preencher. Mariana observou tudo com atenção. A conversa passou por temas banais nos primeiros 20 minutos. Uma viagem a Lisboa, um jantar em São Paulo, o calor de Brasília em outubro. E então, quase sem transição, Teresa voltou o rosto na direção de Mariana, com um sorriso que era gentil na superfície e avaliador por baixo. Mariana, como tem sido a adaptação? O palácio pode ser um pouco esmagador no começo. Era uma armadilha disfarçada de cortesia. Mariana sorriu com calma. Está sendo uma experiência de aprendizado. Cada dia revela algo novo. A resposta era vaga o suficiente para não dar nada, e honesta o suficiente para não parecer defensiva. Teresa inclinou levemente a cabeça, como se estivesse decidindo o que aquilo significava, e então seguiu a conversa em outra direção. Mas uma das mulheres ao lado de Teresa, mais jovem, chamada Débora, esposa de um parlamentar do norte do país, não disfarçou tanto. Disse, enquanto cortava um pedaço de frango sobre o prato: ouvi dizer que Rafael mal a cumprimentou durante a cerimônia. Deve ser difícil começar assim. Houve uma fração de segundo de silêncio à mesa. Algumas das mulheres olharam para Mariana com expressões que iam da curiosidade ao constrangimento fingido. Mariana colocou o garfo sobre o prato com a tranquilidade de quem não foi atingida. Olhou para Débora com um sorriso sereno. Casamentos arranjados têm seus próprios ritmos. Rafael e eu estamos construindo o nosso. A resposta foi suficiente para encerrar o assunto sem nenhuma drama. Teresa voltou a conduzir a conversa, e o almoço seguiu sem mais provocações diretas. Mas quando Mariana foi embora, horas depois, e se trancou no quarto para revisar mentalmente tudo o que havia ouvido, ela percebeu que havia captado algo importante. A jovem Débora não havia feito aquele comentário por crueldade própria. Havia algo na forma como ela lançou o olhar para Teresa logo depois, esperando uma reação, que revelava que ela estava testando Mariana em nome de outra pessoa. Ela anotou isso mentalmente com cuidado, e quando encontrou Rafael naquela noite para o relato diário, começou com exatamente essa observação. Ele ouviu sem interromper, e quando ela terminou, havia no rosto dele uma expressão que ela levou um momento para identificar. Era respeito. Ele não disse isso em palavras, mas havia uma linguagem não dita que ela estava aprendendo a ler da mesma forma que aprendia a ler as mulheres à mesa do almoço, pelos gestos, pelas pausas, pelas coisas que ele escolhia não dizer. Depois que ela terminou o relato, ele foi até a prateleira e tirou de lá uma pasta que ela ainda não havia visto. Era mais grossa do que a primeira, com separadores coloridos entre as seções. Ele a colocou sobre a mesa à frente dela. Agora você precisa entender o que está por trás dos nomes. E começou a falar sobre o Conselho Drummond, não o conselho formal de administração que existia no papel e nos registros oficiais, mas o grupo informal que havia se consolidado ao longo de anos em torno do pai de Rafael. Eram homens que haviam construído fortunas e reputações sob a sombra dos Drummond da Assunção, e que viam a geração mais jovem como um obstáculo à continuidade de um sistema que lhes havia servido muito bem. Mariana ouviu com atenção crescente. O quadro que Rafael pintava era complexo, e ela tinha a sensação de estar finalmente vendo o mapa completo de um território que havia pisado sem entender. Ela olhou para os nomes listados na pasta e pensou que, há 2 semanas, era uma analista em uma empresa de logística em Taguatinga, escolhendo entre pagar a conta de luz ou a de internet. A vida, quando decidia mudar, não avisava com antecedência. E a questão não era o que havia acontecido com ela. Era o que ela faria a partir de agora. A 2ª semana no Palácio Alvorada dos Lagos trouxe consigo um convite que Rafael recebeu com uma expressão que Mariana já aprendera a reconhecer como cautela disfarçada de neutralidade. Era um jantar formal organizado pelo conselheiro Armando Valmont em sua residência particular no Lago Sul, uma mansão que, segundo Rafael, tinha o dobro do tamanho do palácio e toda a frieza arquitetônica de quem constrói para impressionar e não para habitar. O convite incluía o casal.
Era a primeira vez que os dois seriam vistos juntos em um evento fora do palácio desde a cerimônia de casamento. Rafael explicou a situação naquela noite no escritório, com a mesma precisão que havia caracterizado todas as conversas anteriores. O jantar de Valmont era, na superfície, uma celebração de um acordo comercial recém-assinado. Na prática, era uma oportunidade para que o conselheiro e seus aliados observassem Rafael de perto, avaliassem seu estado, suas reações e, em particular, o comportamento de sua esposa em um ambiente controlado por eles. Eles vão tentar criar situações que a desconfortem, ele disse. Comentários aparentemente inocentes, perguntas sobre sua família, sobre seu passado. O objetivo é ver se você reage, se revela vulnerabilidades. Mariana ouviu e perguntou: "E o que eu devo fazer?" "O que você já sabe fazer." Ela pensou naquilo enquanto escolhia o vestido na manhã do jantar. Havia um armário no quarto que havia sido preenchido com roupas que ela não havia comprado, peças elegantes, neutras, adequadas para aquele universo. Alguém havia pensado nisso antes mesmo de ela chegar. Ela escolheu um vestido azul marinho com corte limpo, sem excessos, e se olhou no espelho por um momento mais longo do que o habitual. A mulher no espelho parecia diferente da que havia olhado para aquela mesma superfície no dia do casamento. Não era o vestido, era algo nos olhos, uma firmeza que não havia estado lá antes, ou que havia estado adormecida por tempo demais. Ela estava pronta. A mansão de Valmont ficava a 20 minutos do palácio, e durante o trajeto, Rafael e Mariana viajaram em silêncio no banco traseiro do carro. Não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de dois estrategistas revisando mentalmente um plano antes de entrar em campo. Quando o carro parou na entrada iluminada da propriedade e um funcionário abriu a porta, Rafael desceu primeiro e estendeu a mão para Mariana. Ela a aceitou e os dois caminharam juntos até a entrada. Era a primeira vez que ele fazia aquele gesto, e ela não deixou escapar a atenção que isso atraiu dos outros convidados que chegavam ao mesmo tempo. A encenação havia começado. O salão de Valmont era exatamente o que Rafael havia descrito. Imponente, frio, decorado com peças que comunicavam poder sem comunicar afeto. As paredes carregavam quadros que pareciam selecionados por curadoria e não por gosto. Os arranjos florais eram brancos e altíssimos. Havia uns 40 convidados distribuídos em grupos, e o burburinho das conversas enchia o ambiente com aquele som específico de pessoas que se conhecem bem o suficiente para não precisar se esforçar. Armando Valmont se aproximou logo nos primeiros minutos. Era um homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, estatura mediana, com a postura de quem estava acostumado a ser o centro das coisas. Ele cumprimentou Rafael com a familiaridade calculada de quem frequentou a mesma casa por décadas, e depois voltou o olhar para Mariana com um sorriso que tinha toda a forma da cordialidade e nenhuma de sua substância. Que prazer finalmente conhecê-la melhor, Mariana. Rafael nos falou tão pouco de você que eu estava começando a achar que você era um segredo bem guardado. Ela respondeu com um sorriso idêntico ao dele em temperatura. Prefiro deixar que as pessoas formem suas próprias impressões. Valmont riu, um riso curto, avaliador, muito sábio, e seguiu em frente para cumprimentar outros convidados. Rafael pressionou levemente o braço dela por um segundo, um gesto discreto que ela interpretou corretamente como aprovação, e então os dois se separaram, conforme haviam combinado. Ela circularia pelo lado do salão onde estavam as mulheres. Ele ficaria com os homens. Teresa Valmont estava ao centro de um grupo de 5 pessoas, perto da janela que dava para o jardim iluminado. Ela cumprimentou Mariana com aquele sorriso que havia aprendido a catalogar. Agradável na superfície, avaliador por baixo. Você está deslumbrante hoje. Esse azul combina com você. Obrigada, Teresa. Sua casa é linda. Era a casa do marido, e ambas sabiam disso, mas o cumprimento foi aceito com naturalidade. As mulheres do grupo se moveram levemente para incluí-la, e a conversa continuou. Mariana ficou por 40 minutos naquele círculo. Falou pouco, ouviu muito.
Aprendeu que a filha de um dos parlamentares havia recentemente encerrado um noivado, assunto tratado com comentários que tinham o tom de preocupação e o conteúdo do julgamento. Aprendeu que havia uma tensão não resolvida entre as famílias de 2 dos conselheiros presentes, relacionada a um contrato que havia sido redirecionado sem consulta prévia. E ouviu quase ao acaso uma frase que Teresa disse em voz baixa para a mulher ao seu lado, achando que Mariana não estava próxima o suficiente para escutar. Rafael não vai durar muito nessa posição se continuar ignorando o que o pai construiu. Mariana não mudou a expressão. Continuou ouvindo a conversa paralela que havia ao seu lado. Respondeu quando alguém lhe dirigiu a palavra. Bebeu um gole de água, com a calma de quem não ouviu nada relevante. Por dentro, a frase de Teresa estava sendo catalogada com todo o cuidado que merecia. Durante o jantar, ela foi posicionada longe de Rafael, o que era esperado dado o tamanho da mesa. Ficou entre a esposa de um senador de Minas Gerais, que falava principalmente sobre seu jardim, e um assessor que Mariana reconheceu pelo nome na pasta de Rafael como alguém que transitava entre os 2 grupos, sem pertencer claramente a nenhum deles. Ela conversou com ambos com a mesma leveza cuidadosa que havia praticado nos últimos dias. E quando o assessor, um homem chamado Luciano, de uns 40 anos, que tinha o hábito de observar os outros antes de falar, perguntou como havia sido a transição de Taguatinga para o palácio, ela respondeu com uma candura calculada. Bem mais fácil do que as pessoas esperavam, acho. Luciano sorriu levemente. Ou mais difícil do que você deixa parecer. Era uma observação mais perspicaz do que ela havia esperado daquela conversa. Ela o olhou por um segundo, mais do que o habitual, reavaliando. E então sorriu. As 2 coisas, talvez. No caminho de volta dentro do carro, Rafael a ouviu relatar tudo em detalhes. Quando ela chegou à frase de Teresa, ele ficou imóvel por um momento. Ela disse isso em voz alta? Acreditou que eu estava longe o suficiente para não escutar. Rafael ficou em silêncio por um tempo que ela já sabia respeitar. Depois disse apenas, e o Luciano? Você notou como ele perguntou sobre Taguatinga? Notei. Ele sabe mais do que fingia. Rafael assentiu devagar, e Mariana percebeu que haviam cruzado naquela noite um limiar invisível. Ela não era mais alguém que ele estava treinando. Era alguém com quem ele estava pela primeira vez genuinamente trabalhando. O carro parou em frente à entrada do palácio. Nenhum dos 2 se moveu imediatamente. O silêncio entre eles era de uma qualidade diferente dos anteriores, menos tenso, mais próximo de algo que ela ainda não tinha nome para dar. Foi ele quem falou. Você foi melhor do que eu esperava esta noite. Havia ali tanto um elogio quanto uma admissão. Era honesto. E Rafael, ela estava aprendendo, era sempre mais fácil de respeitar quando era honesto. Ela abriu a porta do carro. Antes de entrar no palácio, virou-se brevemente. Da próxima vez que formos a um evento de Valmont, preciso que você me conte o que aconteceu com o contrato redirecionado. Teresa mencionou isso, e eu não tinha contexto suficiente para entender o peso do que estava ouvindo. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente nele de uma surpresa que ele não deixaria mostrar completamente. Amanhã cedo, no escritório. Ela assentiu e entrou. O contrato redirecionado, Mariana descobriu na manhã seguinte, tinha nome e história própria. Chamava-se Contrato Meridional, um acordo de concessão de infraestrutura no interior de Goiás que havia sido originalmente negociado por Rafael, com anos de trabalho, e que havia sido transferido para outro grupo sem a sua autorização formal, por meio de uma manobra feita dentro do próprio conselho durante um período em que ele havia viajado para fora do país. A transferência havia sido apresentada ao conselho como uma decisão técnica e temporária. Na prática, era uma mensagem. Rafael não controlava mais o que acreditava controlar. Ele explicou isso com a contenção habitual, sem dramatizar. Mas Mariana percebeu. Pelo modo como ele segurava a caneta sem usá-la, pelo jeito que os músculos do maxilar se contraíam ligeiramente quando chegava às partes mais delicadas, que aquilo doía de uma forma que ele não estava disposto a nomear em voz alta.
Ela escutou sem interromper, e quando ele terminou, perguntou: Teresa sabe dos detalhes ou apenas do resultado? Rafael pensou por um momento. Provavelmente sabe mais do que Armando imagina que ela sabe. Teresa sempre soube mais do que deixa aparentar. Então ela pode ser uma aliada, não apenas uma fonte. Ele ficou em silêncio por um instante. Era uma distinção que fazia diferença. Uma fonte fornecia informações, uma aliada tomava partido, e isso mudava completamente a equação. Precisaria de algo para oferecer a ela, disse Rafael. Teresa não age por simpatia. Mariana pensou nisso ao longo de todo o dia. Saiu do escritório, tomou um café na varanda, caminhou pelo jardim até a margem do lago, onde havia um banco de pedra que se tornara seu lugar preferido de pensar. O sol de outubro em Brasília era forte e seco, e o lago refletia uma claridade quase metálica. Ela ficou olhando para a água e pensou em Teresa, em como ela conduzia uma mesa inteira com o mínimo de palavras, em como havia tolerado décadas ao lado de um marido que claramente não a consultava sobre nada relevante, construindo uma rede de influência própria nas margens do que lhe era oficialmente permitido. Havia ali uma história que se parecia, em alguns aspectos dolorosamente familiares, com a sua própria. Uma mulher que havia aprendido a ser poderosa nos espaços que os outros descartavam. A diferença era que Teresa havia escolhido usar esse poder para sustentar um sistema que a limitava. Será que ela sempre havia querido isso? Ou havia chegado àquele ponto por erosão gradual, assim como Mariana havia chegado ao ponto de dizer sim para um casamento que nunca havia imaginado? Essa linha de raciocínio era arriscada. Ela sabia disso. Projetar sua própria experiência sobre Teresa poderia levá-la a erros sérios de avaliação. Mas havia uma pergunta que parecia valer a pena fazer, de forma indireta, no momento certo, no contexto adequado. A oportunidade surgiu 3 dias depois durante um segundo almoço no palácio. Desta vez, era um grupo menor. Apenas 4 mulheres, incluindo Teresa e a jovem Débora. A conversa era mais íntima, menos performática. E no meio do almoço, quando Débora saiu por alguns minutos para atender o telefone e as outras 2 se dispersaram levemente, Mariana e Teresa ficaram momentaneamente sozinhas no mesmo extremo da mesa. Mariana não forçou a conversa. Apenas disse enquanto dobrava o guardanapo com cuidado: Admiro como você navega por esses ambientes. É um talento raro saber quando falar e quando guardar. Teresa a olhou com aquela expressão avaliativa que Mariana já conhecia bem. Depois disse, com uma leveza que não era completamente leve: Você também não é tão simples quanto quer parecer. Mariana não respondeu imediatamente. Levantou os olhos e encarou Teresa de frente, por tempo suficiente para que a outra mulher entendesse que o que viria a seguir não era casual. Acho que a senhora e eu poderíamos ter uma conversa muito interessante se fôssemos honestas uma com a outra. Teresa ficou imóvel por um segundo. Era um segundo longo. Depois pegou a taça de água, bebeu um gole e disse com a voz completamente neutra: Você sabe onde fica a galeria do palácio? A que dá para o lago? Mariana disse que sabia. Amanhã às 10, estarei por lá. Débora voltou e a conversa seguiu como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Mariana contou a Rafael sobre o encontro marcado. Ele ficou de pé, imóvel, por um momento que ela aprendeu a medir em intenção e não em duração. Depois disse: Isso pode ser exatamente o que precisamos, ou pode ser uma armadilha de Valmont para descobrir o quanto você sabe. Eu sei, ela respondeu, mas precisamos correr esse risco. Ele a olhou por um longo instante. Você entende o que está em jogo? Sim. E mesmo assim, quer ir? Sim. Rafael girou levemente o corpo, olhou para a janela por um momento e depois voltou o rosto para ela. Havia algo diferente na expressão dele, algo que ela tinha dificuldade de catalogar precisamente porque não havia visto nele ainda. Não era preocupação, não era apenas aprovação. Era algo mais próximo de uma vulnerabilidade controlada, como se ele estivesse deixando ver, por uma fração de segundo, que aquilo importava para além da estratégia. Tudo bem, ele disse,
Mas eu quero saber de tudo quando você voltar. Ela assentiu, e enquanto saía do escritório para o quarto, sentiu o peso daquilo que estava fazendo assentar sobre os ombros com uma solidez que não era de medo, era de propósito. Ela havia entrado naquele palácio como uma peça no tabuleiro de outra pessoa, e estava, passo a passo, aprendendo as regras do jogo tão bem que logo seria impossível continuar chamando-a de peça. Ela não dormiu bem naquela noite. Era aquela espécie de vigília que acompanha as vésperas de coisas importantes, o corpo deitado enquanto a mente percorre cenários e ensaia silêncios. Ela pensou em Teresa Valmont. Havia uma inteligência ali inegável, a de quem sobrevive por décadas em um ambiente que não foi construído para você. Mas havia também o cansaço de quem passou muito tempo sendo útil aos propósitos de outros. Tomou café sozinha na varanda e às 9h40 caminhou para a galeria. A galeria era um corredor envidraçado que ligava o corpo principal da mansão a um anexo. Ao longo das paredes havia pinturas da coleção da família, paisagens do cerrado, retratos formais e algumas peças contemporâneas. A luz às 10 da manhã era clara e quase branca. Teresa já estava lá, de costas para a entrada, examinando uma das paisagens. Virou-se quando ouviu os passos e apontou para o banco de madeira ao centro. As duas se sentaram. Houve um silêncio que nenhuma quis preencher antes da hora. Foi Teresa quem começou. Você sabe que Armando não a enviou aqui para ser esposa de Rafael. Era uma afirmação, não uma pergunta. Mariana respondeu com cuidado. Armando não me enviou a lugar nenhum. Eu vim por conta própria. Teresa olhou com uma expressão quase apreciativa. Isso é verdade. E também é o que me interessa. Ela ajeitou a posição no banco. Rafael está em uma posição mais frágil do que aparenta, mas também mais forte do que Armando acredita. A questão é que ambos estão subestimando uma variável. Mariana esperou. Você, disse Teresa simplesmente. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio de reconhecimento mútuo. Duas mulheres que haviam chegado ao mesmo ponto por caminhos opostos, falando diretamente pela primeira vez. Mariana disse: "A senhora quer que o equilíbrio mude." Teresa olhou para a paisagem do cerrado por um momento. Depois disse com voz mais baixa: "Quero que as coisas sejam feitas de forma justa. Armando age como se tudo lhe pertencesse. Há um limite para quanto tempo isso pode durar antes que o peso desabe sobre todos." Era a afirmação mais reveladora que Teresa havia feito desde que se conheceram. "E o que a senhora precisa de mim? Nada que você já não esteja fazendo. Continue observando, continue ouvindo. E quando chegar o momento, e ele vai chegar, você vai saber o que fazer com o que aprendeu." Quando as duas se separaram e Mariana caminhou de volta ao corpo principal do palácio, havia uma clareza nas suas ideias que as noites de análise ainda não haviam produzido. O jogo era mais amplo do que Rafael havia descrito, e a virada que ele esperava talvez precisasse de uma mão que nenhum dos dois havia previsto. Havia algo que Mariana não havia contado a Rafael sobre o encontro com Teresa na galeria. Não era deslealdade, era cautela nascida de uma leitura cuidadosa da situação. Uma aliada inesperada dentro do campo adversário era uma peça poderosa, mas também era uma peça que podia virar a qualquer momento. Ela precisava ter certeza das motivações de Teresa, entender o que movia aquela mulher por baixo das palavras escolhidas antes de colocar o nome dela sobre a mesa para Rafael. A honestidade havia sido a única condição que ela impôs no acordo, e ela a respeitava. Mas havia uma distinção que ela havia aprendido naquelas semanas entre reportar fatos e reportar conclusões. Os fatos podiam ser ditos imediatamente. As conclusões precisavam de tempo para assentar. Então ficou com aquilo por alguns dias. Durante esse período, o palácio passou por uma movimentação diferente. Rafael tinha reuniões quase todos os dias e chegava para o jantar com um cansaço que ia além do físico. Mariana observava tudo a partir das margens, o assessor Luciano aparecendo com frequência e expressão neutra demais para ser natural. Conceição circulando entre os andares com uma tensão nos ombros nova, e o silêncio de Rafael mais denso do que o habitual.
Foi durante uma das conversas noturnas no escritório que ele colocou sobre a mesa um documento que ela não havia visto antes. Era uma minuta, um rascunho de convocação para a Assembleia Extraordinária do Conselho Drummond, com pauta única: a revisão da estrutura de governança e a reavaliação dos poderes delegados ao titular da família. Em linguagem direta, uma tentativa formal de destituir Rafael da posição que havia herdado. Mariana leu a minuta 2 vezes. Depois disse: eles acham que têm votos suficientes. Precisam de maioria simples, 7 conselheiros. Se 4 votarem a favor, basta. E quantos estão com eles? Com certeza 3. Armando e mais 2. O quarto é incerto. Quem é o quarto? Edgard Motta. Está na família há 30 anos. Foi parceiro do meu pai. Mariana registrou o nome. Ela havia visto Edgard no jantar de Valmont, um homem de cabelos brancos, quieto, que havia ficado a maior parte da noite ouvindo sem participar. Havia passado por ele rapidamente durante a circulação de convidados e não havia dado atenção suficiente. Aquele era um dos únicos erros que podia identificar naquela noite, e o fato de ele estar surgindo agora como o ponto central da jogada dava a esse lapso uma importância retroativa. Este era o erro que precisava corrigir. Você tem como chegar até ele antes da Assembleia? Direto não. Qualquer abordagem minha, ele vai interpretar como desespero. E Edgard Motta não respeita desespero, ela pensou. A esposa dele frequenta os almoços do palácio? Rafael ergueu os olhos. Frequentou no passado. Selma se afastou desses círculos depois de um atrito com Teresa. Anos atrás, ela fez um comentário público sobre a gestão de uma fundação que Teresa coordenava. O atrito ficou, e Selma foi gradualmente deixada de fora dos eventos. Mariana ficou imóvel por um segundo. Depois disse, mais para si mesma do que para ele: então Selma tem uma conta aberta com Teresa, e Teresa me disse que quer que as coisas sejam feitas de forma justa. Rafael a olhou com atenção. Você não me contou tudo sobre o encontro na galeria. Ela respirou fundo e contou o que havia guardado. As palavras de Teresa na galeria, o tom diferente que havia na voz da mulher quando falava sobre Armando, a impressão de que ela operava com uma agenda própria que não coincidia inteiramente com a do marido, e a suspeita crescente de que havia ali uma aliança possível que ia muito além da simples troca de informações. Enquanto falava, ela observava Rafael. Viu o momento exato em que ele foi conectando as peças, a expressão indo do silêncio avaliativo para algo mais próximo de reconhecimento. Se Teresa está disposta a agir, e Selma pode ser aproximada por ela, e Edgard ainda tem lealdade ao que meu pai construiu de verdade, isso muda o cálculo completamente. Ele pausou. Você fez bem em esperar antes de me contar. Precisava ter certeza. Ainda não tenho certeza absoluta, disse ela com honestidade, mas tenho convicção suficiente para apostar. Mas você vai precisar que Teresa confie em mim o suficiente para dar esse passo. Os dois ficaram se encarando por um momento. Havia entre eles, naquela noite, algo que havia começado a ser diferente das noites anteriores, sem que nenhum dos dois tivesse nomeado. As conversas no escritório tinham deixado de ser sessões de briefing e se tornado algo que Mariana não tinha palavra exata para descrever. Uma colaboração que ia além do estratégico, uma presença que havia se tornado, sem aviso, necessária de formas que nenhum dos dois havia planejado. Ela não disse nada sobre isso. Ele também não. Mas o silêncio que ficou depois que ela saiu do escritório tinha um peso diferente dos anteriores. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem a Teresa, breve, direta. Precisavam se encontrar de novo. A resposta chegou em 10 minutos. Desta vez não na galeria, na residência particular de Teresa, no Lago Sul. Na manhã seguinte, às 11. A residência de Teresa era menor que a de Valmont, mas incomparavelmente mais habitada. Flores reais sobre a mesa da entrada, livros com marcadores nas prateleiras, uma mesa de jantar com marcas de uso real. Havia ali a presença de alguém que de fato vivia aquele espaço. Teresa recebeu Mariana na sala de estar com café e sem assistentes presentes.
Era a primeira vez que as duas estavam completamente sozinhas, sem o contexto de um evento maior ao redor, sem outros olhares circulando. Havia nisso uma franqueza diferente. Selma Mota me ligou. Mariana controlou a expressão. A senhora a contatou? Ela me contatou, o que é ainda melhor. O recado, nas entrelinhas, era sobre Edgard. Ele não está confortável com o que está sendo preparado. Há uma lealdade antiga que Armando está subestimando. O que Edgard precisa para tomar uma posição? Precisa ver que Rafael não é o homem fraco que Armando está pintando. Mas de forma espontânea, ele detecta esforço calculado e rejeita de imediato. Mariana assentiu. E se o encontro entre Rafael e Edgard acontecesse em contexto neutro, sem pauta, sem agenda visível? Teresa considerou. Selma vai a um recital de piano na próxima sexta, um evento pequeno que os dois frequentam há anos. Edgard normalmente a acompanha. E se Rafael estivesse lá também? O silêncio de Teresa foi a resposta. Um silêncio que dizia, isso pode funcionar. Quando Mariana saiu e entrou de volta no carro, ligou imediatamente para Rafael. Ele atendeu no segundo toque, e ela percebeu naquele detalhe pequeno que ele havia estado esperando. Você tem planos para a próxima sexta à noite? Uma pausa curta. Tenho agora? Tem. Vou te explicar tudo quando chegar. Ela desligou e olhou pela janela, enquanto o carro seguia pela asa sul em direção ao palácio. O cerrado passava com aquele tom dourado do fim da tarde, árido na aparência, mas sustentando uma biodiversidade que a maioria das pessoas nunca parava para enxergar. Havia raízes profundas naquela terra que ninguém via porque estavam embaixo da superfície. Mariana pensou que havia algo naquilo que se parecia, de uma forma que ela não soube nomear completamente, com ela mesma. O recital acontecia em um espaço cultural no setor de Clube Sul, uma sala pequena, com capacidade para umas 60 pessoas, paredes de madeira que ajudavam na acústica e cadeiras de veludo bordô dispostas em fileiras suaves. Era o tipo de evento que não aparecia em colunas sociais nem em agendas políticas, e era exatamente isso que o tornava útil. Rafael havia concordado com o plano sem hesitar muito. O que havia surpreendido Mariana não era a concordância, mas a forma como ele havia dito sim, sem perguntar pelos detalhes de como ela havia chegado até aquela informação, sem questionar a estratégia, sem sobrepor sua análise à dela. Era a primeira vez desde o início de tudo que ele simplesmente confiou, e ela havia sentido o peso daquilo de um modo que não esperava. Eles chegaram ao recital com 5 minutos de antecedência. Mariana havia escolhido uma roupa deliberadamente simples, nada que chamasse atenção, nada que parecesse preparado para uma ocasião específica. Rafael vinha de uma reunião e manteve o terno, mas havia tirado a gravata no carro, o que dava uma informalidade calculada que servia perfeitamente. A sala estava quase cheia quando chegaram. Mariana varreu o ambiente rapidamente e localizou Edgard e Selma Mota na terceira fileira do lado esquerdo. Selma era uma mulher de cabelos ruivos, estatura mediana, com o tipo de postura que vem de décadas de frequentar ambientes formais sem se deixar engolir por eles. Edgard estava ao lado dela, folheando o programa do recital com aquela atenção quieta que Mariana havia notado no jantar de Valmont. Ela tocou levemente o braço de Rafael e indicou com um gesto discreto a direção. Ele viu. Não fez nenhum sinal de reconhecimento, mas ela percebeu, pela forma como o corpo de ele se ajustou levemente, que havia registrado. Encontraram lugares na fileira de trás do mesmo lado. Era uma posição que permitia observar sem ser o centro de atenção, e que colocava Rafael no campo visual periférico de Edgard sem provocar nenhum encontro direto imediato. O recital começou. Era um pianista jovem, um homem de uns 30 anos que tocava Schubert com uma contenção que Mariana apreciou sinceramente. A sala ficou em silêncio, e por 40 minutos o único som foi a música, que preenchia o espaço com aquela qualidade específica do piano ao vivo. Mais viva do que em qualquer gravação, mais imperfeita e, por isso, mais real. Mariana não estava lá para ouvir música, mas ouviu de qualquer forma.
Havia algo naquela sala, na concentração coletiva, no fato de que todos estavam voltados para a mesma coisa ao mesmo tempo, que produzia uma pausa nos mecanismos de defesa que normalmente funcionavam em ambientes sociais. As pessoas, quando ouvem música de verdade, ficam um pouco mais elas mesmas. No intervalo, quando as luzes se acenderam e as conversas recomeçaram, Mariana ficou de pé com Rafael perto da mesa de bebidas. Ela manteve a conversa entre eles leve, sobre a música, sobre nada em particular. E esperou. Foi Selma quem se aproximou primeiro. Ela veio em direção à mesa de bebidas com uma naturalidade que Mariana reconheceu como genuína. Não havia ensaio naquele passo, nenhuma hesitação calculada. Selma simplesmente viu Rafael, viu Mariana e caminhou até eles com a facilidade de quem decide, no impulso do momento, que vale a pena dizer olá. Rafael, quanto tempo? Ela o cumprimentou com um aperto de mão breve e depois se virou para Mariana. Você deve ser Mariana. Teresa me falou de você. Era a primeira vez que o nome de Teresa era dito em voz alta, como uma ponte entre as duas. Mariana respondeu com um sorriso direto. Coisas boas, espero. Coisas honestas, disse Selma. O que vindo de Teresa é mais valioso. Edgard chegou logo depois, com 2 copos de água nas mãos, e parou ao ver Rafael. Houve um segundo de avaliação mútua. 2 homens que se conheciam há décadas, separados por uma linha que nenhum dos dois havia desenhado sozinho, se reconhecendo num espaço neutro. Foi Edgard quem falou primeiro. Rafael. Edgard. Uma pausa. Bom recital. Sempre é quando ele toca. Edgard entregou um dos copos para Selma e ficou de pé com a postura de quem não fugiu, mas também não avançou. Como tem sido a gestão? Era uma pergunta que podia ser protocolar ou real, dependendo de quem a fazia e como. Vindo de Edgard, naquele contexto, naquele momento, Mariana interpretou como real. E viu Rafael interpretar da mesma forma. Rafael respondeu com honestidade e sem performance. Falou dos projetos em andamento, de uma parceria nova com um grupo de infraestrutura do Nordeste, de uma reestruturação interna que havia custado meses, mas que estava começando a mostrar resultados. Falou como alguém que conhece o que está fazendo, não como alguém tentando convencer. Edgard ouviu com atenção, não fez perguntas retóricas, não ensaiou ceticismo. Ouviu como quem está medindo algo que importa. Quando o sino tocou chamando de volta para a segunda parte do recital, os 4 se encaminharam juntos para a sala e, por um momento natural, acabaram sentando na mesma fileira. Selma, ao lado de Mariana, Edgard, ao lado de Rafael, com a espontaneidade de um encontro que não havia sido marcado por ninguém. Na segunda metade do recital, Brahms substituiu Schubert e a música ficou mais densa, mais carregada de intenção. Mariana ouviu e pensou que havia chegado ao limite do que podia controlar. Havia feito o que estava ao seu alcance, criara a condição, mantivera o contexto adequado, deixara que os 2 homens se encontrassem sem intermediação visível. O resto dependia de Edgard, de Selma, da lealdade antiga que Rafael havia descrito e que ela havia apostado que ainda existia. Quando o recital terminou e os aplausos se dispersaram, Edgard se inclinou levemente na direção de Rafael antes de se levantarem. Mariana não ouviu o que ele disse, estava longe o suficiente para não captar as palavras. Mas viu Rafael assentir uma vez, devagar, com aquela contenção que ela havia aprendido a ler como um sim definitivo. No caminho de volta ao palácio, Rafael ficou em silêncio durante os primeiros minutos do trajeto. Não era o silêncio fechado das primeiras semanas. Era o silêncio de quem está organizando pensamentos que ainda não terminaram de se formar. Mariana o deixou em paz com isso, olhando pela janela para as luzes de Brasília que se espalhavam pelo plano piloto com aquela geometria precisa que só fazia sentido visto de cima. Quando ele finalmente falou, disse: Edgard pediu uma reunião. Só os 2, antes da assembleia. Mariana continuou olhando pela janela por um segundo antes de se virar. Quando? Na próxima semana, no escritório dele. Ela assentiu. Era o que precisava acontecer.
Edgard havia saído daquele recital disposto a ouvir o que Rafael tinha a dizer fora dos olhos de Armando. Não era uma garantia, mas era uma abertura real, e aberturas reais eram o que havia sido necessário construir desde o começo. Você foi além do que eu pedi, disse Rafael. A frase era simples, mas ela carregava um peso que ele não tentou disfarçar. Fiz o que precisava ser feito. Eu sei. Uma pausa. Obrigado. Era a primeira vez que ele dizia aquilo, e havia na forma como disse, sem grandiloquência, sem cerimônia, uma autenticidade que chegou a ela de um modo diferente de qualquer reconhecimento que havia recebido antes. Não era gratidão por serviço prestado. Era o reconhecimento de alguém que havia visto o que ela havia feito e entendia o que havia custado fazê-lo. Mariana não respondeu. Virou o rosto de volta para a janela e ficou assim até o carro entrar no portão do palácio. Mas por dentro havia algo que ela precisaria, mais tarde, na quietude do quarto, examinar com cuidado. Um calor específico naquele agradecimento que ela não estava completamente certa de como nomear. E que não tinha a ver, ela sabia, apenas com o acordo que haviam selado semanas atrás. A Assembleia Extraordinária do Conselho Drummond foi convocada para uma quinta-feira de manhã. O local era a sala de reuniões do andar superior do palácio, um espaço que Mariana havia visto de longe, mas no qual nunca havia entrado. Ela não estaria presente na reunião. Nenhuma esposa estaria. Era um espaço formalmente masculino, formalmente fechado, e isso havia sido assim por décadas. Mas havia algo que Mariana havia aprendido naquelas semanas. Os resultados das salas fechadas são determinados nas conversas que acontecem fora delas. Na semana anterior à Assembleia, ela havia observado o ritmo do palácio mudar de forma perceptível. Rafael saía mais cedo, chegava mais tarde. As conversas noturnas no escritório ficaram mais curtas, não por falta de assunto, mas pela densidade do que havia em cada frase. Havia uma contenção nos dois, uma concentração que se parecia estranhamente com o silêncio antes de uma chuva que ainda não começou, mas que o ar já anuncia. A reunião de Rafael com Edgard havia acontecido na quarta-feira da semana anterior. Rafael não havia contado os detalhes naquela noite. Havia chegado tarde, encontrado Mariana lendo na varanda e sentado ao lado dela por um tempo sem falar nada. Depois disse apenas, Edgard vai votar conosco. Não havia celebração na voz. Era a confirmação de algo que havia sido construído com cuidado e que agora estava em pé, mas que ainda precisava resistir ao peso da votação de verdade. Na manhã da Assembleia, Mariana acordou antes do sol. Desceu para a cozinha, preparou café, levou uma xícara para Rafael, que já estava no escritório com os documentos espalhados sobre a mesa. Ela deixou a xícara sem dizer nada. Ele ergueu os olhos por um segundo, e havia naquele olhar algo que ela não tentou analisar imediatamente, uma espécie de ancoragem, como se a presença dela fosse, naquele momento, uma coisa concreta da qual ele precisava sem saber pedir. Ela foi para a varanda esperar. Os conselheiros chegaram ao longo da manhã. Mariana podia ouvir os carros no pátio lá de cima, os passos no corredor que levava ao andar superior, o murmúrio distante de vozes que se cumprimentavam com a formalidade de quem estava prestes a fazer algo que não poderia ser desfeito. Armando Valmont chegou por último, como era de se esperar de alguém que havia calculado cada detalhe daquela convocação. A reunião durou 2 horas e 20 minutos. Mariana ficou na varanda durante todo esse tempo, exceto pelos momentos em que entrou para pegar água, ou para verificar se Conceição precisava de algo. Atos banais que ela praticava com uma consciência aguda de que cada minuto que passava era um minuto em que algo irreversível estava sendo decidido lá em cima. Quando ouviu a porta da sala de reuniões se abrir e os passos descendo a escada, ela não se levantou imediatamente. Ficou sentada, com as mãos sobre os joelhos, e esperou. Rafael apareceu na varanda alguns minutos depois. Ele estava com o paletó no braço, a gravata levemente afrouxada, e havia no rosto de ele uma expressão que ela demorou um instante para ler. Não porque fosse opaca, mas porque era nova. Era o alívio de quem carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pôde pousar. 4-3, disse ele. A votação havia sido favorável a ele.
Edgard havia votado como havia dito que votaria. A tentativa de destituição havia sido rejeitada. Mariana ficou imóvel por um segundo. Depois assentiu uma vez, devagar. Rafael ficou olhando para ela por um momento. E então disse algo que ela não estava esperando. Preciso te contar uma coisa que deveria ter dito antes. Ela ergueu os olhos. Ele se sentou na cadeira ao lado dela, o que era diferente de como ele normalmente se posicionava, sempre de pé, sempre com o controle do espaço. Sentado, havia uma horizontalidade entre os dois que era nova. Quando eu disse que escolhi você porque seria invisível para eles, isso era verdade, mas não era tudo. Ele pausou. Eu a encontrei uma vez antes do almoço no Lago Sul. Você não sabe disso. Foi num corredor de um evento de que a sua empresa participava há mais de um ano. Você resolvia um problema logístico em tempo real, com uma precisão que a maioria dos executivos que conheço não teria. Eu notei, arquivei. E quando precisei de alguém com aquela qualidade, me lembrei de você. O silêncio que se instalou depois daquelas palavras era de uma qualidade diferente de todos os outros silêncios que haviam partilhado. Era o silêncio de uma revelação que recontextualizava tudo, não apenas o casamento, não apenas o acordo, mas o próprio ponto de partida de uma história que Mariana havia acreditado começar com ela, sendo escolhida por descarte. Ela havia sido escolhida por competência, desde o início. Você podia ter me dito isso antes, ela disse. A voz era calma, mas havia algo por baixo da calma que ela não tentou esconder completamente. Podia. Ele não se desculpou, mas havia no tom algo próximo de arrependimento. Precisava que você chegasse até aqui pelo que você é, não pelo que eu penso de você. Se eu tivesse dito desde o começo, você teria carregado isso como uma expectativa. E eu queria ver o que você faria sem isso. Mariana ficou com aquilo por um longo momento. Lá fora, o lago refletia o céu de novembro e os grilos na margem faziam o barulho de sempre, indiferentes ao que estava sendo decidido ali em cima. É muita coisa para processar de uma vez, ela disse por fim. Eu sei. Uma pausa. Nós temos tempo. Era a frase mais simples que ele havia dito desde que a conhecia. E também ela percebeu com uma clareza que a surpreendeu, a mais verdadeira. Havia uma vida à frente daqueles dois que ainda não havia sido desenhada, um espaço aberto que nenhum dos dois havia planejado, mas que estava ali de qualquer forma, esperando. Ela não respondeu, mas não se levantou, e o silêncio que ficou entre os dois era, desta vez, o silêncio de algo que estava começando. Mais tarde, quando os conselheiros já haviam saído, Mariana caminhou pelo corredor do andar superior pela primeira vez. Parou diante de uma janela que dava para o jardim, onde dois funcionários retiravam em silêncio as cadeiras da reunião. Havia naquele gesto cotidiano, guardar as cadeiras, continuar a vida, algo que ela achou inesperadamente comovente. Ela pensou no que Rafael havia revelado. Mais de um ano atrás, num corredor que ela não havia registrado, alguém havia prestado atenção e visto nela algo que ela mesma havia parado de enxergar depois de anos de existência invisível. Não era amor. Ela era honesta o suficiente para não confundir reconhecimento com amor. Mas era o começo de algo sem nome ainda. Respeito que sobreviveu à pressão, confiança construída na adversidade, uma presença que havia se tornado necessária de formas que nenhum acordo previra. Havia muito ainda por fazer. Armando havia perdido a votação, mas pessoas como ele não desapareciam por ter perdido uma batalha. O contrato meridional ainda precisava ser resolvido, o conselho reconfigurado. E Mariana, que havia chegado ao palácio como elemento descartável no cálculo de outro, estava agora no centro de tudo. Não porque alguém a havia colocado lá, porque ela havia caminhado até esse centro, passo a passo, com os olhos abertos. Quando chegou ao escritório, Rafael estava de pé junto à janela como na primeira noite. A postura era diferente, o cansaço ainda estava lá, mas havia algo mais leve nele, como se o peso das semanas houvesse finalmente encontrado um lugar para pousar. Ela entrou e foi até a cadeira do seu lado. Ele a olhou. Como você está? Era a primeira vez que ele fazia aquela pergunta.
não sobre a estratégia, não sobre o que havia ouvido. Sobre ela. Mariana pensou na pergunta com a seriedade que merecia. Depois disse: "Estou inteira." Rafael ficou quieto, e então sorriu de verdade. Não o sorriso calculado dos eventos públicos. Um sorriso simples, genuíno, que chegou aos olhos. "Bem," ele disse, "então podemos começar." Era verdade. O que havia entre eles era ao mesmo tempo o fim de uma primeira parte e o início de outra. Mas havia nisso uma liberdade que Mariana não havia sentido em muito tempo. A liberdade de não saber o que viria e de querer descobrir de qualquer forma. 3 meses depois da Assembleia Extraordinária, o Palácio Alvorada dos Lagos parecia o mesmo por fora. Os jardins impecáveis, o lago refletindo o céu de verão, os funcionários circulando com a eficiência silenciosa de sempre. Mas quem conhecia aquela casa de perto sabia que algo havia mudado de forma irreversível nas suas fundações. O contrato meridional havia sido revisado e devolvido à gestão de Rafael por decisão unânime de um subcomitê reformulado do Conselho, com a abstinência estratégica de Armando Valmont, que havia aprendido naqueles meses o custo de subestimar variáveis que não conseguia controlar. Edgar Motta havia assumido, de forma informal mas inegável, o papel de conselheiro sênior que de fato orientava e não apenas votava. E Teresa Valmont havia iniciado uma conversa com Selma Motta que, segundo as duas, deveria ter acontecido muito antes. Mariana ficou sabendo de tudo isso não por meio de relatórios ou briefings noturnos no escritório, embora esses ainda acontecessem com uma qualidade diferente, mais próxima de conversa do que de estratégia. Ficou sabendo porque havia se tornado naquele círculo uma presença que as pessoas começavam a consultar de forma natural, sem perceber exatamente quando isso havia começado. Era uma ironia que ela apreciava em silêncio. Havia chegado àquele palácio para ser invisível. Havia se tornado visível por ter dominado a invisibilidade melhor do que qualquer um esperava. Numa tarde de fevereiro, ela estava no banco de pedra à margem do lago, o lugar que havia se tornado seu de tanto frequentar, quando Rafael veio se sentar ao lado dela sem avisar. Ele fazia isso às vezes agora, aparecer sem agenda, sem propósito estratégico declarado. Era um hábito novo que ela havia aprendido a reconhecer como a forma de ele de dizer coisas que ainda não sabia colocar em palavras. Ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o lago. Depois ele disse: "Recebi uma proposta de expansão para o Nordeste. Vai exigir pelo menos 6 meses fora de Brasília." Ela virou o rosto para ele. E eu queria saber o que você acha." Era uma frase simples, mas havia nela algo que ela precisou de um segundo para processar. Ele estava perguntando, não comunicando uma decisão tomada, não apresentando um plano já definido que precisava de sua execução. Estava perguntando o que ela achava, porque o que ela achava importava para o que ele faria a seguir. Mariana pensou na mulher que havia descido as escadas de marfim, acetinado num palácio que não era dela, num vestido escolhido por outros, para se casar com um homem que não havia virado o rosto para recebê-la. Pensou na analista de logística de Taguatinga, que havia passado anos sendo a estrutura invisível que sustentava tudo ao redor, sem que ninguém perguntasse o que ela queria. E pensou que havia chegado de uma forma que não havia planejado, a um lugar onde alguém perguntava. "Acho que devemos ir," ela disse. Rafael assentiu. E o lago refletiu os dois em silêncio lado a lado, como fazia todos os dias desde que ela havia chegado, sem saber ainda no começo que aquele espelho de água quieta ia se tornar uma das poucas coisas que ela, naquele palácio inteiro, chamaria de seu. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Rafael tenha tocado algo verdadeiro em vocês. A força que existe em quem aprende a ser visto pelos próprios olhos antes de esperar que o mundo o faça. Se você chegou até aqui, você sabe que a melhor parte de uma boa história não é o final. É tudo o que ela desperta em quem ouve. Preparamos uma lista especial com histórias igualmente apaixonantes para continuar essa jornada com vocês. Encontre-a aqui ao lado. Se essa narrativa moveu você de alguma forma, deixe o seu like e escreva nos comentários o que Mariana te ensinou.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos lançamentos. Toda semana, trazemos histórias que exploram o que há de mais intenso e verdadeiro na experiência humana. Até a próxima história. Até lá. Fim da história.